Glórias a Deus. Diz assim: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu. E ela foi deixada com seus 2 filhos. Eles tomaram para si esposa das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Quantos anos, irmãos? E Malom e Quileon também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns conhecem essa história, essa passagem bíblica, e o que me chama a atenção é que em toda a Bíblia Sagrada só existe 2 livros com nome de mulher. Na nossa Bíblia, Ruth e Esther. Mulheres que foram protagonistas da sua história. Mulheres que deixaram Deus agir. Mulheres que se colocaram na presença. Mulheres que fizeram a diferença no meio dos iguais. E eu quero falar sobre isso. O interessante é que começa esse texto falando que ela estava vivendo nos dias de Juízes. E o próximo livro de Ruth é 1 Samuel. A época dos Juízes era uma época ruim. Uma época que tinha muito pecado. Uma época que o povo estava desgovernado. Uma época em que o povo não estava dando importância para o Deus Todo-Poderoso, a ponto de o povo pedir um rei. E vocês conhecem a história em 1 Samuel, dando continuidade ao reinado ali de Saul e depois de Davi. O que me chama a atenção é que Belém, no original, e de fato era conhecido como terra do pão. O lugar onde tinha fartura, o lugar onde tinha pão, onde os celeiros estavam cheios, onde as pessoas se alegravam por tanta bonança que tinha naquele lugar. As pessoas que visitavam as padarias daquele lugar poderiam sair com os diversos pães de todas as formas possíveis. Mas no dia dos Juízes houve-se uma fome. Como pode acontecer um negócio desse? Faltar pão na casa do pão. Como faltar pão na casa do pão? Vai procurar pão aonde? Se na casa do pão não tem pão. Como isso? O desespero quando algumas pessoas têm fome. Vocês lembram da história lá de Eliseu e Samaria, em que os inimigos cercaram a terra e o povo ficou com fome porque ninguém saía e ninguém entrava daquele lugar. A Bíblia diz que o povo comia carne humana, porque não tinha o que comer, estavam com fome. E a fome faz a pessoa desfalecer, a fome faz a pessoa ficar nervosa, a fome faz o emocional da pessoa titubear. A fome ela faz isso, eu não sei vocês, mas quando eu estou com fome eu fico meio nervoso. É por isso que eu evito ficar com fome. Estou comendo o dia inteiro. Eu não sei se é por causa daquele biotônico Fontoura, pastor Silas, que eu tomei na infância. Faz efeito até hoje. Que o tanto que eu tenho fome, irmão. A minha mãe me dava e falava assim, que era para me ter fome. Eu acho que aquele negócio lá faz efeito até hoje. Que até hoje, viu morrendo de fome? Misericórdia. Na terra do pão não tinha pão. E agora?
esse povo começa a ficar desesperado. Só que o que me chama a atenção é que esse homem, Elimeleque, ele toma uma atitude, e é sobre isso que eu quero falar, o poder da decisão. Há decisões que nos levam à ruína, há decisões que nos levam ao calabouço, há decisões que nos levam ao rompimento do casamento, há decisões que nos fazem se tornar enfermos, há decisões erradas que tomamos numa sociedade, e isso gera falência, há decisões em amizade, e assim sucessivamente, uma viagem mal feita, uma administração mal sucedida, faz com que essa decisão se torne um caos. E foi exatamente o que essa família fez, mas até porque Noemi não tinha o que fazer, ela estava debaixo da autoridade do seu esposo, a autoridade espiritual da casa é o homem, e ele toma uma decisão: nós iremos partir para Moabe. Vocês que ainda não sabem, Moabe eram os descendentes de Ló, e ele falou assim: eu vou para lá, porque parece-me que lá está melhor, eu vou passar por um período. É aquelas pessoas, pastor Silas, que falam assim: eu vou dar um tempo de vir para a casa de Deus, eu vou dar um tempo de servir ao Senhor, eu vou dar um tempo de fazer a obra, eu vou dar um tempo, sabe como é que é? Eu preciso de um fôlego. Ei, cuidado, porque você pode não voltar mais. Eu sei que você nos dá uma glória a Deus. O poder da decisão faz com que algumas pessoas não voltem. Foi o que aconteceu com este homem. Ele pega toda a sua bagagem, vende tudo que tinha, deixou para trás, e agora parte para Moabe. Ele, a sua esposa e os seus 2 filhos. Os rapazes também não tinham como escolher, estava debaixo da autoridade do seu pai. E quando eles chegam em Moabe, eles ficam um período de 10 anos. Esses 2 rapazes conhecem 2 moças moabitas que estavam ali. Eles não poderiam tomar moças estrangeiras, a cultura dizia sobre isso. Mas quando eu ajo da minha maneira, quando o ser humano toma decisões do seu jeito, comigo é assim, ninguém manda em mim. Sabe como é que é? Eu sou dono do meu nariz e pronto, e acabou. Ok, sua queda está logo ali. Quando nós somos agora diferente, quando nós estamos esperando uma resposta de Deus, eu me lembro quando me converti em 1998, até para comprar carro, pedi a oração a Deus e a resposta do Senhor, para trocar de emprego, para viajar. Deus, vou, não vou, compro, não compro, vendo ou não vendo? E Deus dava a resposta. Hoje, meu pai, deixa eu ver aqui no Instagram aqui. E aí, eles estão tirando essas respostas de uma rede social, ou de uma pessoa seguindo exemplo de pessoas. Eu posso dar uma crítica construtiva para você? E algumas pessoas, pode, sabe como é que é, né? Eu quero ouvir uma crítica construtiva, e estão ouvindo crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Pessoas casadas, ouvindo pessoas divorciadas dando conselhos. Cuidado com as suas decisões. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, toma cuidado com as suas decisões. Eu preciso chamar a sua atenção, porque num culto como esse, irmão, muitas das vezes você pode vir e não gostar do hino que for entoado. Você pode não gostar da mensagem do pastor da igreja. Você pode talvez não aceitar muito bem o cronograma do culto, a logística do culto. Mas saiba de uma coisa, aqui ainda tem a presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que ficam preso com coisas pequenas, mas o importante é que aqui tem pão.
E o pão que sustenta, o pão que alimenta, o pão que fortifica, o pão que regenera, o pão que capacita, Ele se colocou como pão. Eu sou o pão da vida, foi Cristo. Tem muita gente buscando pão em todos os lugares, em muitos lugares, e ainda continua com fome. É porque você ainda não foi no lugar certo. Vai até os pés da cruz, aos pés de Jesus. Lá você vai encontrar o pão para você não ter mais fome, aleluia. E algumas pessoas dizem assim: eu não aguento mais. Sabe como é que é? Eu não estou aguentando mais, é muito difícil para mim, sabe, é tudo complicado, ninguém me ama, tem crise de existencialismo, tem problema com identidade, estão emocionalmente, por conta daquilo que passou na sua infância, estão machucando outras pessoas, estão feridos e machucando outras pessoas. Ei, cura você primeiro, sara você primeiro, deixa Deus trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Tem muita gente querendo colher sem plantar. Diga comigo assim, ó: propósito. Mais forte: propósito. Olha só, quando eu tenho um propósito, eu aceito o processo. Diga: eu aceito o processo. Eu vivo por princípio, diga: eu vivo por princípios para alcançar as promessas. Vocês repararam que eu falei 4 P's, né? Propósito, processo, princípios e promessa. Mas tem muita gente aceitando as propostas, deixando o propósito para pegar propostas, deixando o processo para aceitar as propostas, deixando a promessa para aceitar as propostas, deixando de viver princípios bíblicos, princípios que vai te levar ao sucesso. Pastor, mas o que é princípio? No livro de Provérbios tem mais de 400 princípios, que vai te ensinar. O livro de Provérbios tem 31 provérbios, um para cada dia do mês. Leia um por dia. Você vai ver quanto vai agregar na sua vida. Muito bem. Quando eles chegam lá, agora o processo ruim começa a acontecer, porque existe 2 tipos de processo. O processo que vai te levar à ruína e o processo que vai te levar ao sucesso. Há muitas pessoas que estão no processo da ruína, mas o seu orgulho não deixa ele retornar atrás. O processo da ruína é aquele que não tem humildade, é aquele que não aceita opiniões, é aquele que não aceita pessoas. E Jesus diz que sozinho nós não chegaríamos a lugar nenhum. Ele fala: andai 2 em 2. Por quê? Porque se alguém for cair, o outro segura. Não, comigo é assim, eu ando sozinho, não preciso de ninguém. Que a humildade esteja no seu coração, e que você peça ajuda, talvez para essa pessoa bonita e cheirosa que está do seu lado. Talvez, se ela não tenha capacidade para você, tem um pastor da igreja que pode te orientar, que pode te instruir, que pode te capacitar para fazer o que tem que ser feito na terra dos viventes. Ei, é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Existem países que estão enfrentando guerra, não tem mais as suas casas, perderam os seus filhos, e você está aqui, e muitas das vezes esquece de adorar, e muitas das vezes esquece de agradecer, e muitas das vezes reclama, porque a palavra reclamar significa pedir 2 vezes a mesma coisa. É momento de você agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na tua vida. É momento de você agradecer pelo esposo que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que Deus te deu. Uma vez eu estava numa vigília e o pastor estava pregando, e uma irmã não prestou muita atenção, o filho dela era muito imperativo, e ela pegou na orelha do menino e falou: sua praga, fez desse jeito, se comporta, e quase arrancou a orelha do menino. Eu não aguento mais você. Claro que faz muito tempo que a gente não escuta esse tipo de palavra, falar para os filhos: eu não te aguento mais. Aí o pastor olhou para ela assim e falou assim: irmã,
você quer que eu oro para Deus levar o seu filho? Que isso, pastor, misericórdia. Você acabou de chamar ele de praga e você falou que você não aguenta mais. Você quer que Deus tire ele de você? Não, pastor, mas também não é assim. Então toma cuidado com as suas palavras. Toma cuidado com as suas decisões. Toma cuidado com o que sai da sua boca. A nossa boca é boca de profeta. A nossa boca é boca de homem de Deus, de mulher de Deus, que fala das coisas do Senhor, que não amaldiçoa, que não pratica lashon hará, que não pratica maldizente, que a nossa língua não serva de torpe para maldizer o irmão. Aí Noemi, quando perde seu esposo, quando perde Malom e quando perde Quileão, ela falou, eu preciso tomar uma decisão. E sabe o que ela faz, João? Ela fala o seguinte, olha, eu estava debaixo do jugo ou da opinião do meu esposo, eu estou aqui, estava praticamente obrigada, porque nunca perguntaram, e se perguntasse para mim a minha opinião, eu não ia vir para cá. Eu ia ficar ali em Belém, porque mesmo que Belém não tinha pão, eu tinha a certeza de que Deus poderia prover, porque essa é a vida do crente. Diga para a pessoa que está do seu lado, talvez não tenha hoje, mas a alegria vem pelo amanhã, porque esse é o nosso Deus. O choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. As dores, talvez essa noite tenha sido intensa para você, mas está raiando um novo dia. Talvez você olha para o seu filho, você olha para a sua filha e diz, meu Deus, o desespero toma conta de você, você fala, Senhor, o que eu faço, o que eu falo? Ei, continua orando. A resposta do crente se chama Deus. A nossa resposta vem do Senhor. Muitas das vezes não entendemos o trabalhar do Senhor e as suas permissões. Mas saiba de uma coisa, Ele nunca desamparou, Ele nunca te abandonou, Ele não esqueceu de você e não abre mão de você por nada. Ele te ama, Ele morreu na cruz do Calvário por você, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus. Morreu por nós na cruz do Calvário. E agora ela está indo de volta com as suas duas noras. E quando chega na metade do caminho, o interessante é que Abacuque ele diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e é no meio. Por quê? Porque o meio é sempre mais complicado de prosseguir. Muitas pessoas desistem no meio e retornam para trás. Por quê? Porque o caminho de volta já é conhecido, ela já passou por aquele caminho, e as pessoas têm medo do novo. As pessoas têm medo de recomeçar. As pessoas têm medo de sair da zona de conforto e romper, porque talvez algumas coisas não deu certo. Mas Deus é Deus de segunda oportunidade. Ela para e ela fala, olha, eu preciso conversar com vocês, órfão e Ruth, eu preciso conversar com vocês. Vocês não têm obrigação de me seguir. Vocês não têm obrigação de estar junto comigo nesse caminho. Vocês estão livres. Seus maridos já se partiram. Eu já sou velha. Eu não tenho como te dar criança para casar com vocês. E até se eu tivesse grávida, ia demorar muito. Então, vocês estão livres. Órfã toma uma decisão. A decisão de retornar. A decisão de voltar para trás. A decisão de ficar na mesmice. A decisão de tá bom do jeito que tá. A decisão de não toque em mim. A decisão de eu quero assim. A decisão de não quero me frustrar. Aleluia. Nunca mais houve o nome de órfão na Bíblia. Acabou aqui. Mas Ruth toma uma atitude. A Bíblia diz que elas choraram. O fato de chorar não quer dizer que estão comovidas. O fato de chorar não quer dizer que se estão arrependidas.
E o detalhe é que Ruth chora junto com Noemi e abraça a sua dor, porque quando eu entendo a dor do meu irmão, a Bíblia vai dizer que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho um ponto de partida. Como que eu amo o meu irmão, mas eu não me amo? Isso não existe. Não, eu amo mais as pessoas e sabe, eu acabo esquecendo de mim. É um parasita. A Bíblia diz: ame o seu próximo como você se ama. E aí Ruth fala assim, ó, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou te seguir, eu vou estar do seu lado. O seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e nós estamos juntos nessa parada, nós estamos juntos. Noemi se alegra, vamos. E quando chega em Belém, na casa do, o que tinha em Belém, como é que era chamada Belém? Casa do pão. Ela ouviu falar que tinha voltado o pão, que o Deus tinha visitado o seu povo. Deus nunca desampara ninguém. Talvez nem era para você estar aqui. Quantos livramentos o Senhor te deu? Talvez de acidente de carro, talvez de uma bala perdida, talvez de uma doença, e assim sucessivamente. E você está aqui. Porque Deus sempre traz pão para os seus filhos. Deus olha lá de cima e fala, tem alguém com fome? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para você está com fome? Porque aqui tem pão. Aqui tem pão. E aí quando elas retornam, quando elas chegam na cidade, as mulheradas, pastor Silas, chegam e falam assim, vem cá. Não é essa daí, aquela Noemi, que saiu com o marido, com os filhos, agora está voltando zerada, falida. Vai. Cadê o marido? Morreu. E os filhos? Também morreu. E quem é essa moça que está com ela? Veio de lá, uma moabita. Mas ela vem trazer uma moabita para vir para cá. É porque tudo aquilo que o ser humano não dá valor, tem valor para o Senhor. Tudo aquilo que as pessoas acham improvável, quanto pior para Deus é melhor. Quando a pessoa olha, você fala assim, ó, esse não tem jeito. Esse é um bandido, é um matador, é um estrupador, não tem jeito. Aí Deus fala assim, para você ou para mim? Não, mas é uma prostituta, para você ou para mim não tem jeito. Porque eu purifico, eu liberto, eu capacito, eu pego do monturo e coloco entre os príncipes da terra. Aleluia. Toda vez que você quiser um milagre, traga ele em existência como se tivesse já acontecendo. Não fala, ó, vai acontecer, já é. Profetiza como se já fosse. Isso é fé. Provérbios vai dizer sobre isso. 23:7, assim como tu pensas, tu és. Não é essa daí? Começa a tirar sarro. Ô Noemi, não me chame de Noemi, porque Noemi significa feliz. Mas agora eu me sinto amarga, porque Deus me provou. Então pode me chamar de Mara. Significa amarga. Quem está comigo, diga amém. E aí neste momento, começa-se um processo na vida de Ruth. Uma mulher que estava desacreditada pelas pessoas. Uma mulher que estava desacreditada por todos e por tudo. Noemi agora não tinha mais parente que poderia lhe estender as mãos. E quem era parente dela de fato, nem sabia da sua existência. Ficou sabendo depois que falaram para ele. Ela já era velha, não conseguia trabalhar. E essa moça se prontifica a ajudar a sua sogra, a Noemi. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Nós estamos juntos. E ela vai simplesmente para um campo. Ela vai pegar milho. E ela acha ali
uma fazenda, sem saber de quem era, mas existia uma direção do Senhor, vem por aqui, e quando somos guiados pelo Senhor, nós nos deparamos com um lugar como esse. Quando somos guiados pelo Senhor, nós falamos assim: Senhor, o que eu faço da minha vida? E agora o que eu vou fazer? Aí Deus fala: buscai a minha presença enquanto se pode achar, invocai o meu nome enquanto estou perto. Quando vem o desespero de quando falta pão, talvez umas pessoas se colocam na posição dizendo assim: eu vou trocar de casamento, eu vou trocar de empresa, eu vou trocar de carro, eu vou trocar de casa. O desespero leva muitas pessoas a tomar decisões errôneas na sua vida. Eu estou falando sobre decisões. Essa decisão, que se você tomar hoje, ei, deixa eu dizer algo para você. Você não consegue mudar o seu passado. Tudo que passamos na nossa vida, Gabriel, não tem como mudar. Quando olhamos para o nosso passado, talvez é um passado de dor, um passado de abusos, um passado de humilhação, um passado de abandono, um passado de esquecimento, um passado de que talvez seu pai não era presente como o meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, eu não tive referência de pai, e os dias dos pais na escola eram uma tortura para mim. E a psicologia vai dizer que 80% de todos os jovens que usam droga tiveram ausência de pai. E toda moça com gravidez precoce tiveram ausência de pai. Elas procuram uma figura paterna. Isso eu estou falando de pesquisa de Harvard, irmão, não é achismo. 20 anos de estudo, em Harvard fala sobre isso. Eu tinha todas as possibilidades de me tornar um drogado, um perdido, mas as mãos do Senhor me resgatou e me trouxe, me colocou aqui, aleluia. Eu me lembro que minha mãe teve um grande problema com meu irmão, mais velho, e ela dizia assim, quando eu era garoto, ela me contou sobre isso, por volta de 8 anos, ela dizia: Deus, se esse daqui se tornar igual o irmão mais velho dele, eu prefiro que o Senhor o mate. Pasmem vocês, eu estava caminhando pelo mesmo caminho que meu irmão estava trilhando. Deus lembrou do que minha mãe falou. E quando uma mãe fala, irmão, talvez você escutou muitas coisas da sua mãe e do seu pai quando você era garoto. Você não vai conseguir, você é um burro, você é um derrotado. Vem aqui, ó. Depois conversa com o pastor, ele vai orar por você e quebrar essa maldição. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa alma, todas essas coisas é quebrada, e Jesus nos purifica pela tua palavra. A libertação, a purificação. E aí eu morri, mas eu morri para o mundo, e vivi para o Senhor, aleluia. Nós precisamos morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para o engano, e estar vivo para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele sim merece toda a nossa confiança. Por isso que maldito o homem que confia no outro homem. Mas você pode confiar no Senhor. Ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai te decepcionar. Pelo contrário, você muitas das vezes vai decepcionar Ele, mas Ele nunca vai decepcionar você. Muitas das vezes você vai falar que está cansado para vir para o culto. Muitas das vezes você vai falar que está doente para servir a Ele. Muitas das vezes você não quer, você vai ficar emburrado por algumas questões, mas Ele sempre vai estar ali para te dar um abraço. O Espírito Santo dizendo: o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Vem cá, vai, você é assim, você é mimado, né? Vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem, faz um cafuné em você, vamos servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É assim que o Senhor te trata, como pai. Como pai. Ele te ama tanto. Imagine se Ele fosse te punir pelos seus atos. Imagine se Ele fosse te punir pelas suas decisões errôneas que você já tomou na tua vida. O amor dEle
é soberano, o amor dele é infinito. O amor dele é ágape, é infinito. Ele te ama. E aí é o seguinte, existia um homem chamado Boaz, que era o remidor. Esse homem aparece como na figura de Cristo. Essa moça estava catando espigas, o resto que sobrava, porque tinha as criadas de Boaz e tinha os servos de Boaz, e ela estava pegando o que sobrava. Muitas das vezes, pastor Reginaldo, nos encontramos assim, pegando o resto, mas existe alguém olhando para o ser humano e dizendo para nós: eu estou te vendo, eu estou de olho em você. Mas sabe o que é importante? O importante é estar pegando a espiga, e muitas das vezes nos ajoelhamos, nos prostramos, nos humilhamos, somos humildes, e o Senhor está nos olhando. Não é igual muitos que estão chutando e reclamando e não dando importância ao processo. Mas eu estou de olho no meu propósito, vivendo o processo, porque a promessa vai me alcançar, e eu não largo os meus princípios por nenhum tipo de proposta que me vem. Steve Jobs diz que o foco não é você dizer sim, o foco é você dizer não para centenas de boas coisas que surgem em nosso caminho, mas que pode tirar você do seu objetivo principal. Qual é o seu foco? Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Quais são os seus valores? Quais são as suas visões? Aleluia. Estou terminando. Eu preciso encerrar com isso. Ele olha aquela moça, chama ela, e agora começa um processo de Deus na vida de Ruth. Ela volta para casa e Noemi está instruindo ela. Eu aprendo aqui que nós precisamos de mentores. Eu aprendo aqui que não dá para ficar desigrejado. Eu aprendo aqui que eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu aprendo aqui que eu preciso estar sendo ensinado. Eu aprendo aqui que quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Eu aprendo aqui que quem não senta para ser discípulo, não pode ficar de pé para ser mestre, aleluia. Eu aprendo aqui que a humildade vai gerar abundância. Ela chega para Noemi e fala: ei, Noemi, aconteceu isso, então é o seguinte, você vai tomar um banho, você vai colocar um vestido, vai colocar um bom perfume. Esse rapaz, Boaz, que era o chefe de tudo, ele é o nosso remidor, é ele quem vai nos resgatar. Faz o seguinte, desce, tem muita gente que só quer subir, mas para subir precisa primeiro descer. Desce, quando ele estiver deitado, você descobre os seus pés. Tem muita gente querendo começar na cabeça, mas é necessário começar por debaixo, porque quando você começa de baixo, o próprio Deus vai te colocar em cima. Aleluia. Vocês lembram de Jimmy Swaggart? Uma das suas mensagens, uma das últimas mensagens dele, o lugar estava com milhares de pessoas. E quando ele viu aquele monte de gente para ouvi-lo, ele entra todo exaltado, dizendo: esse povo está aqui para me ouvir. Esse povo está aqui por causa de mim. Ele sentiu que o Espírito de Deus saiu dele. E ele foi frustrado aquela noite, na mensagem. E naquela semana ele caiu. E nunca mais voltou a ser o mesmo. Cuidado com as suas decisões. As decisões vão fazer a diferença. Você não consegue mudar o seu passado, mas o que você decidir hoje poderá mudar o seu futuro. Diga comigo: eu não consigo mudar o meu passado, mas o que eu decidir hoje pode mudar o meu futuro. As suas decisões vai fazer o seu futuro ser brilhante. Esse rapaz reconhece ela, não dorme com ela. Ele vai atrás do outro remidor que não quis. Ele agora é o remidor dessa família. Ele agora toma Ruth como esposa.
E sabe o que me chama a atenção? É que essa mulher que era uma improvável, essa mulher que era desacreditada, essa mulher que não tinha valor, essa mulher que era uma estrangeira, essa mulher que muitas das vezes as pessoas olhavam para ela e falavam assim, não vai dar em nada. Essa mulher que era uma toa para muitas pessoas. A Bíblia vai dizer que Boaz com Ruth, na sua descendência vai aparecer Obed, e de Obed vai ter Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Davi vai aparecer a genealogia lá de Mateus, falando de Obed, e ele cita, Ruth, pode ir aí, capítulo de número 1 de Mateus, gera Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi, e muitas das vezes Jesus, o Salvador da nossa alma, ele andava para os lugares, e as pessoas gritavam lá atrás, Jesus filho de, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, e veio de Ruth. Talvez você se sinta assim, desprezado, cabisbaixo, mas chegou alguém aqui que tem pão, Jesus de Nazaré para te dar. A igreja se coloque de pé, por favor. É tempo de recomeço, é tempo de fé, é tempo de esperança, é tempo de estar debaixo das proteções das mãos do Senhor. É tempo de você estar catando espiga, mas tem alguém te olhando para te dar exaltação. É tempo de você viver novos começos na sua vida. É tempo de você colocar uma pedra no seu passado de dor e começar agora a viver o novo de Deus. Eu preciso fazer um convite nesta noite, para quem deseja, para quem quer romper de fato. O ano está findando, estamos praticamente no finalzinho do ano, e talvez você possa começar o ano de 2024 com uma nova perspectiva, com um novo objetivo, com um novo propósito. Eu quero te convidar a aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. Você deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua alma? Não é uma religião, não é uma filosofia de vida, é Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que purifica, aquele que livra, aquele que coloca o homem de pé. Se você deseja, levante a sua mão, você que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, ou você que quer retornar aos caminhos do Senhor, você que estava parado, você que foi lá para Moabe, mas quer retornar para Belém, a terra do pão. Sabe que Jesus tem pão para você. Você quer aceitar a Jesus? Faça assim com a sua mão, eu vou orar por você. Ou você quer retornar para os caminhos do Senhor? Amém. 2 pessoas aqui. Mais alguém que deseja? Amém. 3. Mais alguém que deseja aceitar, voltar aos caminhos do Senhor? Amém. Glórias a Deus. 6 pessoas. Mais alguém? Aqui mais uma. 7. Mais alguém que quer romper e parar de viver em Moabe e começar a voltar para Belém, a terra do pão, vivenciar as promessas do Senhor. Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Você que levantou as suas mãos, ore comigo essas palavras, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje, através desta palavra, através desta igreja, eu possa vivenciar o novo de Deus na minha vida. Senhor, me abrace, cuida das minhas feridas emocionais, me ajude a romper e a ficar presente nos teus caminhos, até que o Senhor volte, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Quero agradecer a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.